Boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Saudade de vocês. Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Gente, vamos lá. Continuando aqui nossa matéria de prática penal simulada. Gente, só para situar, contextualizar todo mundo sobre o que ia acontecer, né, em termos de etapa na nossa matéria. O pessoal que ficou responsável pelos grupos de acusação tinha mandado as peças acusatórias. O juiz, né, como a gente falou, ele poderia receber ou não as peças iniciais. Recebendo as peças iniciais, o juiz ia abrir prazo para resposta à acusação, que é o que está acontecendo agora, né? Os grupos de defesa estão mandando resposta à acusação. E aí o que ia acontecer? Qual que é o próximo passo dentro do procedimento penal aí, depois da apresentação, né, das peças iniciais e das respostas à acusação? Necessário que se marque a audiência. E é justamente sobre a audiência que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a audiência criminal. Ah, Antes, infelizmente, né, aconteceu essa questão da pandemia. Antes, né, da pandemia, a gente ia fazer nossas audiências, né, presenciais. Mas, infelizmente, como a gente não, né, tá com as atividades aí presenciais suspensas, né, eu vou fazer uma explicação aqui da audiência, instrução e julgamento e a gente vai continuar aqui, né, no processo. Queria dar a fundamentação primeiro para vocês. A audiência, instrução e julgamento, ela tem fundamento, tem como base no Código de Processo Penal o artigo 400, beleza? Então, o artigo 400 do Código de Processo Penal está fundamentada a questão da audiência criminal. E é muito importante porque houve uma alteração, né, já tem algum tempinho, né, desde 2008, mas os atos da audiência criminal eles foram alterados um pouco e é o que a gente vai abordar hoje, tá? Inicialmente, gente, com a alteração que a audiência criminal sofreu, foi buscado tentar colocar uma super audiência. Como assim uma super audiência? Por que eu falo isso? A tentativa e o propósito de alteração do Código de Processo Penal em 2008, e principalmente essa parte de audiência, foi tentar concentrar o máximo de atos possíveis na audiência, buscando solucionar tudo, né, aquilo que for possível, em um ato só, em uma audiência só. Então, inicialmente, o que eu queria colocar para vocês? A regra, tá? A regra no procedimento comum ordinário é que a audiência, tá, seja una, que seja uma só audiência, tanto de instrução, ou seja, produção de provas, como também na mesma audiência, né, fosse realizado o julgamento. Então, a regra do procedimento comum ordinário é que a audiência seria una, seria uma AIJ, né, audiência de instrução e julgamento. Ressalvadas exceções, tá, em que a audiência ela pode ser, né, fracionada, e a gente vai abordar isso como regra geral, né, até teoricamente, a audiência de instrução e julgamento ela é una, como regra. Beleza, e o que acontece então nessa audiência de instrução e julgamento? Como o próprio nome diz, é uma audiência em que se busca instruir o processo, ou seja, fundamentar o processo com provas, né, desenvolver e obter provas ali no processo, ou seja, um dos poderes do juiz, né, o juiz ali ele tem a capacidade, né, probatória, ele deve produzir provas. Então a audiência busca justamente essa produção de provas para que o juiz ele fique instruído, ele saiba das provas e da verdade do processo. E é importante ressaltar aqui que em relação às provas, vige o princípio no direito processual penal, o princípio da verdade material, tá? O princípio da verdade real ou material, ou seja, o juiz deve se pautar pela verdade não apenas do processo, mas pela verdade dos fatos. Então, por isso que é muito importante essa audiência para o juiz, para que ele tenha contato com as partes e ele também tenha contato com as provas, tá? No processo. Então, no artigo 400 do Código de Processo Penal, quais são as etapas da audiência criminal? Inicialmente, o primeiro passo de uma audiência criminal é a oitiva do ofendido, é o interrogatório da vítima, beleza? Então eu queria que vocês soubessem. O primeiro passo, quando é iniciada uma audiência criminal, e só falar para vocês, acredito que vocês já tiveram, né, prática simulada civil, acontece o pregão das partes, né? As partes são apregoadas, né? As partes estão esperando ali, né? O assistente do juiz, o oficial, enfim, a autoridade
que tiver ali vai chamar as partes, vai fazer o pregão das partes. As partes vão entrar ali na audiência e o primeiro ato da audiência vai ser escutar, né, ouvir, realizar a oitiva da vítima, tá? A oitiva do ofendido. Então, o primeiro passo que acontece numa audiência criminal é ouvir o ofendido, é ouvir a vítima, né, aquilo que aconteceu, aquilo que ele tem para falar, beleza? Então, esse é o primeiro passo, oitiva da vítima, oitiva do ofendido. Beleza. Depois disso, o que acontece? Acontece a inquirição das testemunhas, tá? São ouvidas as testemunhas. Em que ordem? Testemunhas de acusação primeiro, testemunhas de defesa depois. Então vamos lá. Depois da oitiva, né, do ofendido, se procede à oitiva das testemunhas, a inquirição das testemunhas. E as testemunhas elas são ouvidas na seguinte ordem. Primeiro são ouvidas as testemunhas de acusação, beleza? E depois as testemunhas de defesa, nessa ordem. Primeiro as testemunhas de acusação, depois de defesa. Salvo a hipótese do artigo 222 do Código de Processo Penal, no caso de testemunhas ali que foram intimadas mediante carta precatória, beleza? Mas como regra geral, testemunhas de acusação primeiro, testemunhas de defesa depois. Qual que é o máximo de testemunhas? No procedimento como ordinário, o máximo de testemunhas que podem ser ouvidas são 8 testemunhas, tá? Procedimento como ordinário, que a regra, o máximo de testemunhas que podem ser ouvidas ali numa audiência criminal são até, né, 8 testemunhas. Beleza, o que é importante ressaltar aqui nessa inquirição de testemunhas? Quem que faz as perguntas para as testemunhas? É o juiz que faz para elas ou são as partes, né? No caso o advogado das partes, seja o Ministério Público ou, né, o advogado de defesa que faz as perguntas para as partes diretamente. Seguinte, no processo penal, como regra, no procedimento como ordinário, o princípio, né, o procedimento que rege é o chamado cross-examination. Então, na inquirição de testemunhas, vige, tá, a regra, tá, o princípio do cross-examination, que é, né, a examinação direta, né, a examinação cruzada. Como assim? O que eu estou querendo falar com isso? Antigamente, antes da reforma de 2008, o sistema para inquirição de testemunhas no Código de Processo Penal era o sistema presidencialista. Como assim o sistema presidencialista? Que inclusive é né, a regra ali no processo civil. O advogado, né, o representante das partes, faziam as perguntas pro juiz. O juiz, que era o presidente, né, que é o presidente da audiência, repassava e fazia as perguntas para as testemunhas. Na reforma processual penal de 2008, a inquirição de testemunhas passou a ter o sistema cross-examination, ou seja, a examinação direta. Como assim? No processo penal, na audiência criminal, o representante das partes, seja o Ministério Público ou o advogado de defesa, faz as perguntas para as testemunhas diretamente. Então, na audiência criminal, na inquirição de testemunhas, o advogado ou representante das partes não faz as perguntas para o juiz repassar para as testemunhas. Não. O advogado representante das partes faz as perguntas diretamente para as testemunhas. E depois que ele faz a pergunta, aí sim o juiz pode, né, complementar algo ou explicar algo. Mas na inquirição de testemunhas, as perguntas são feitas diretamente das partes para as testemunhas. Esse sistema é chamado de cross-examination. Então, no processo penal, o sistema não é o presidencialista, o sistema é o cross-examination.